Rede Mágica, se prepare, pois esse é o Bruxas e Bolhas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bruxas e Bolhas. Tudo bem, Carlota? Tudo bem, Bel? E você? Tudo bem. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes. Mas eu queria começar descrevendo para vocês uma coisa, para ver se vocês adivinham qual é o tema do mês. Oba! Visualizem um lugar com muitas pessoas honrando um ser divino. Velas, oferendas, Uau! músicas ritualísticas. O que é isso, Carlota? Ai, não sei. O que é isso? Parabéns para você! Muito bem, gente. A gente acabou de fazer um ano de podcast. Um ano lindo que a gente comemorou com vocês. Foi super legal. Foi nossa live, foi tudo de bom. A gente quer agradecer todo mundo que esteve lá durante a live e depois da live também. Sim, porque tem as pessoas que não puderam estar na hora e passaram depois para ouvir a live, que foi bem legal. E assim, já que a gente fez essa festa de aniversário e essa comemoração de aniversário, é o tema do nosso episódio. É festa de aniversário, Bel? Não. Ah, o que é? Rituais. Uau! Ok, porque festa de aniversário é um ritual. Tcharam, simples assim. Simples. Sabe, aqueles brigadeirinhos, aquele bolo, as decorações mil que você escolhe para o seu aniversário, para o aniversário do seu filho, papagaio, cachorro, periquito. Então, tudo isso faz parte de um ritual. E, Carlota, o que é um ritual? Um ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade, diz a Wikipedia. Tá vendo? A Wikipedia aí definindo perfeitamente o que é um ritual. Talvez a gente possa agora entrar com a nossa definição também. Isso. O que é um ritual? Vamos ver. O que é um ritual para a gente? A gente está com um papel escrito aqui que eu anotei, que para nós, ritual é um evento que formaliza e materializa uma intenção ou um fato. Faz sentido. Eu gostei dessa definição. Gostou? Não achei ruim a da Wikipédia, não, mas eu gostei da nossa também. Sim, porque eu acho que a nossa fica mais nossa, como tudo que a gente faz. Eu acho interessante que a gente está entrando com esse tema de rituais justo agora, primeiro sendo auspicioso porque a gente acabou de sair do nosso aniversário. A gente está gravando no dia 23 de setembro, ou seja, passamos por um sabá, que foi Ostara, aqui no Hemisfério Sul. Para quem está no Hemisfério Norte foi Mabon, para quem segue a roda do ano. Que aqui no Bruxas e Bolhas nós pregamos especialmente que você siga a sua intuição, o seu coração e aquilo que você tem vontade de fazer. Muito ok? Isso Muito aí. bem. É isso que nós acreditamos. Então vamos começar a falar desse assunto aí bacana. Gostei desse tema. Como é que a gente vive os rituais na vida da gente, né? Eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar. Partir dos pequenos rituais que a gente tem no dia a dia e começar a notar, né? Que quantos rituaizinhos a gente tem. E como é que é? Falando do aniversário do Bruxas e tal, porque a gente agora criou mais um aniversário, né? Você tem os seus, eu tenho os meus. Nós temos a gente tem um em comum, que é o aniversário do Bruxas, ou melhor, pode ser o aniversário do nosso filho aí em conjunto. Mas eu queria saber como é que é para você o aniversário, assim. Eu gosto de aniversário, eu já fui mais fanática pelo meu aniversário, hoje em dia eu sou menos fanática. Nos últimos tempos eu tenho curtido muito ficar quieta no meu aniversário. Depois que teve um aniversário que eu me enfiei no cinema, que foi o meu ritual, assim, de silêncio. Eu sumi. E eu achei tão interessante, eu achei tão bacana, assim. E eu gosto de aniversário e varia. Tem épocas anos que eu quero festa, tem anos que eu quero ficar calada. Cada ano é um ano. Eu sou uma apaixonada por aniversário. Eu adoro fazer aniversário. Quando eu era pequena, o pessoal da família me zoava que, tipo, eu começava a comemorar meu aniversário em outubro, porque eu estava chegando, né? Eu sou de dezembro. E aí eu já começava em outubro, eu já começava a falar que o meu aniversário estava chegando, que o meu aniversário estava chegando.
e o que, que eu ia fazer no meu aniversário, e aí, tipo, já começava a celebração. Agora, depois já tem um tempo, eu tô mais quieta, assim, eu não faço 3, eu faço um evento de aniversário, que normalmente não tem sido festa. Eu tenho preferido viajar, como a coisa que eu mais gosto de fazer, ainda mais com o Gael agora, eu gosto sempre de ir para um lugar no meio do mato, onde eu possa soltar ele para correr muito, tem espaço para ele correr, e eu possa estar também perto da natureza e me refazendo, né? A gente acabou de sair desse Sabá, que foi Ostara, para o hemisfério sul, Mabon para o hemisfério norte, acho que eu já falei. E a gente está chegando em outubro, que é um mês todo especial, porque é o mês do Halloween, o mês do Dia das Bruxas, enfim. E sempre dá muito pano para manga para a gente conversar sobre muitas coisas, e cada um tem o seu jeito de passar e celebrar ou não celebrar esse dia, né? Sem dúvida, assunto de bruxa. Mas isso a gente vai falar provavelmente no mês que vem, alguma coisa nessa linha. Vocês vão ouvir a gente falando sobre isso na lista de transmissão, que existe, aliás. Quem não sabe, a gente tem uma lista de transmissão no Telegram. E quem quiser ouvir, a gente sempre posta uma coisinha, um áudio semanal, um dever de casa, uma atividade para ser mais bonitinho, né? É dever de casa, é tarefa, é tarefa, né? E quem quiser entrar, o link está lá no nosso perfil do Insta. Uhum. E no Insta a gente vai falar beça sobre isso. Mas isso é mês que vem. Esse mês... Então, e aí, desculpa, só aproveitando a deixa do Insta, agora nós realmente temos um Linktree, tá lá no nosso @bruxas e bolhas. Se vocês clicarem lá, vocês vão encontrar o Instagram da Carla, o blog da Carla, o meu Instagram. Agora não está mais escrito errado, porque estava. O nosso perfil do Bruxas e todas as coisinhas que tem do Bruxas, inclusive não só o link do Spotify, mas também o link para o SoundCloud, para quem tem dificuldade de encontrar o Bruxas e Bolhas no Spotify. Isso. E nos próximos meses a gente vai ter mais novidades tecnológicas também. Sim. Mas vamos voltar para os rituais, Bel? Vamos. Desculpa, eu hoje estou desviando muito do assunto. Acho que esse episódio vai ter 3 horas de duração desse vídeo. Ai, não, faça isso não. Vamos falar de um ritual que eu acho que todo mundo tem que saber? Soprar canela. Soprar canela. Todo dia primeiro, a gente pega um punhado de canela, vai para o lado de fora da porta de casa e sopra a canela na direção de casa, para dentro, através da porta. Para quê, Bel? Para atrair prosperidade para a sua vida, para a sua casa e para a sua vida. Então, a gente vai deixar passar um ritual tão simples de fazer e que traz prosperidade para a gente? Não. Para quê? Não, né? Não, claro que não. Inclusive, no primeiro do mês passado, eu comecei um negócio que é a corrente da canela. Porque todo mês eu escrevia para todas as amigas. Fulana, não vai esquecer de soprar canela. Fulana, não vai esquecer de soprar canela. Fulana. Então, agora eu comecei um hashtag corrente da canela. Corrente da canela. Vocês marquem todas as amigas e amigos que precisam soprar canela nesse hashtag, porque eu vou fazer questão que a ideia é que eu lembre vocês para que vocês lembrem mais e mais pessoas. E a gente vai que ninguém fique sem dinheiro. Não, gente, e vai ser uma nuvem de canela, assim, no mundo. O mundo envolto por uma nuvem de canela. Eu espero que vocês não tenham alergia à canela. Mas vai ser bom, de qualquer forma. Outro ritual, Bel, que a gente faz com frequência. Eu, pelo menos, adoro. Fala. Queimar coisas. Eu sou piromaníaca. Eu sou total. Quando eu quero, sabe, quando eu quero tirar energias da minha vida, quando eu quero até mesmo mudar hábito, tudo que eu quero tirar tipo assim, tirar mesmo, pulverizar da minha vida, eu escrevo num papelzinho a lápis, dobro meu papelzinho, vou lá no meu caldeirãozinho e queimo. E muito bom. De uma forma ritualística, de uma forma centrada, de uma forma que você esteja presente, você põe uma intenção nisso, né? Com certeza. Eu gosto muito, você sabe, de queimar carta de perdão. Sim, adoro. Porque no meu trabalho, uma das ferramentas que eu uso é da pessoa fazer ou um ritual de perdão
ou escrever uma carta de perdão. Vai depender do que os mestres e guias da pessoa pedem. Eu sei que você tem preguiça de fazer carta de perdão. Eu tenho. Mas é um trabalho... Me conhecem. Hã? Os meus mestres me conhecem. Eles não mandam isso para você. Mas eu acho incrível, porque tipo, quando a pessoa senta para escrever para si própria e ela coloca aquela energia ali, já é um ritual, mesmo que não tenha vela, mesmo que não tenha nada, seja só ela e o lápis, ela está escrevendo aquilo ali, ela lendo, é um tempo que ela está se dedicando e que ela está honrando a sua própria energia. Então, para mim, também é um ritual. E aí é muito engraçado, porque toda vez que eu falo para alguém no meu trabalho, quem é cliente meu, já foi cliente meu, sabe disso, toda vez que eu falo, então e aí você, no final, você pega essa carta e se você for igual a mim, ou seja, piromaníaca, você pode queimar essa carta. Se não, você rasga, não sei o que lá. E eu sempre falo que eu tenho uma mancha no chão aqui do meu estúdio, do meu escritório, né? Porque eu fui queimar uma carta de perdão e a carta, tipo, subiu. Tipo, fez uma bolsa de ar, Uau. a carta subiu que nem um balão e pá, caiu no chão. E o chão é um chão frio, mas tem uma resina em cima e derreteu a resina. Ai, que horror, piromaníaca mesmo. Sou total, gente. Mas confesso. É legal. A gente tem esses rituais que são rituais no real sentido da palavra, né? E aí a gente vai ter muitos outros, mas a gente faz pequenos rituais na vida diária, né? Com certeza. Aquela coisa... E é bom para a gente fazer. O ritual pessoal, o pequeno ritual, eu acho que é importante para gente criar ritmo na vida. Eu pensei em algumas coisas enquanto você estava falando. Primeiro, tipo, eu pensei na roda da mandala da menstruação, sabe? Sim, Do ciclo. total. É um ritual. É um ritual. Você parar um minutinho por dia e pintar aquele negócio lá e olhar pensar aquilo. em como você teve naquele dia, em como você está naquele dia em relação ao seu ciclo. E você traz a sua atenção para aquilo e coloca a sua energia naquilo. Isso é um ritual. Exatamente. Tem gente que tem ritual matinal de manhã, que acorda, medita, blá, 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 toma limão, água com limão. A gente tem pequenos rituais o tempo inteiro que eu acho que presentificam a gente, porque a gente volta para o presente na vida da gente e a gente se firma no presente. E tem uma coisa de marcação de tempo. Para mim, funciona também como marcação de tempo, sabe? E de normalidade. Sabe o que eu estava pensando? O Bruxas e Bolhas é um ritual. Pra gente ele é um ritual, porque ele começou como? Eu ia para sua casa, a gente jogava tarô, aí depois a gente tomava um vinho e isso, umas bolhas normalmente, mas um vinho ou um espumante, e comia alguma coisa, e naquele momento era o nosso ritual de estar juntas, conversando, enfim. Então era um ritual, né? Ele é um ritual, ele evoluiu para uma outra coisa, mas a gente mantém esse momento de troca entre nós duas. Na verdade, a gente convidou as pessoas para o nosso ritual, né? Isso aí. A Pilar falou assim, vocês tiveram uma sacação, né? Vocês conversavam, e um dia falaram, vamos compartilhar essa conversa com todo mundo. E é meio que por aí. Pilar está citada novamente, Pilar. Novamente. Pilar é parte da história toda, não tem jeito. Pilar está sempre com a gente. Sim. Mas tem outros rituais, né? Assim, eu pensando nisso, né? Aquele encontro com as amigas que você não vê muito, mas que toda vez vocês têm um lugar para ir. Eu e a Lelê, por exemplo, uma amiga minha, a gente sempre ia comer ceviche. Agora o nosso ritual está com problema, né? Porque a gente não está comendo ceviche, nem saindo de casa, mas era um dia nosso de sair e botar os assuntos em dia e tudo mais. Então, esse é uma das coisas que é um ritual, você encontrar os seus amigos, ter esse momento de troca. A gente teve a Confra por anos, que era um grupo de amigas, que a gente se reunia no mesmo bar, na quinta-feira à noite, depois da aula de flamenco, e as pessoas sabiam que a gente ia estar lá. Então, foi um ritual que cresceu e durou anos isso. E assim, foi super bacana. Mas são rituais. Essas pequenas coisas que a gente acha que são sociais também são rituais, né? Com certeza. Casamento, velório, batizado, tudo, né? Essas coisas todas. Jogo de futebol, sabe? Jogo de futebol tem. Não é o meu tipo de ritual, mas né? Você tem uma liturgia. Você torce por aquilo, você só vai com os amigos que torcem pelo mesmo e blá blá blá.
Tem uma série de coisas e o que jogo tem a de ver com... futebol, eu acho que ele é um ritual em vários níveis. Ele tem um ritual que se passa no campo, que tem toda uma liturgia de como aquele jogo se organiza, os times se cumprimentam, tá, troca, não sei o que, faz não sei o que lá e joga. E o ritual do público. Com certeza. E os sub-rituais de cada grupo de pessoas amigas que fazem a coisa sempre de uma maneira. É muito bacana isso, porque desdobra, né? Dia de princesa, vai. Dia de princesa é um tremendo ritual, gente. Quem nunca? Quem nunca, cara? Dia de Tirou um princesa é dia para se tudo. cuidar. Isso é um ritual. Para mim, qualquer banho é um ritual, porque eu tenho uma conexão tão forte com a água que, assim, eu fico triste quando eu tenho que tomar aquele banho de 5 segundos, sabe? Tipo, Sim. cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Eu odeio esse tipo de banho. Eu gosto daquele banho que você entra e você abre a água, o planeta que me desculpe, realmente eu não devia estar fazendo isso. Mas é a única indulgência que eu me dou em termos de ser um pouco menos ecológica, é a história de... É a história de tomar um banho. E aí eu vou e tomo meu banho, faço minhas orações no banho, que para mim, tipo, a água é super potencializadora da minha conexão espiritual, assim, então eu piro num banho. Para mim, qualquer banho é uma oportunidade de estar numa cachoeira, porque eu visualizo a cachoeira, eu tô lá, sabe, assim, totalmente. Qualquer banho, mesmo de 5 segundos, são 5 segundos que você pode se colocar numa cachoeira. E aceitar que aquela água está limpando, que aquela água está levando... Você ter esse luxo, cara, que conforto. Tipo, mamãe Oxuntes, virou coisa, chove em você. Pode ser, olha, não precisa nem ser um chuveirão, um chuveirinho, aquele chuveirinho. É a sua cachoeira, é água, é a capacidade de receber a água. É super importante. Agora, isso sem falar nos banhos especiais, né? Quando a gente prepara aquele banho de ervas. E aí você sabe que a gente recebeu uma pergunta sobre isso no nosso Instagram? Foi. Então, a pergunta foi a seguinte: amores, sobre o tema rituais, sempre fico em dúvida em qual a forma certa, entre aspas, de fazer um banho, por exemplo, e até que ponto seguir minha intuição. Beijinhos. Muito obrigada. Pergunta da querida Lívia Guiar. Ok. Eu acho que tem duas coisas nessa questão. A intuição vale, sim, mas eu acho que vale uma coisa de entender as plantas que você está usando. Não só as plantas, como os elementos que você está colocando no banho. A intuição não resolve tudo, não. Eu acho que tem um cuidado, porque cada planta, cada elemento, cada substância tem uma propriedade. Então, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Porque você não vai esperar que uma substância, uma planta que tenha como característica dela despertar sensações de energia, de vitalidade, te deem tranquilidade e calma. Então, acho que é um pouco de cada coisa. Você tem que saber o que você está fazendo e aí usar a intuição. E também acho que tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar, que também depende muito da egrégora que você segue. Porque se você segue a egrégora... Se você segue as religiões de matriz africana, tem uma série de regras e de formas corretas de uso para banho, enfim. E aí você tem que também saber exatamente como é que funciona dentro da tradição que você segue, essas plantas que você escolheu. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu acho é que você tem que conversar com a planta, sinceramente. Assim, além de você entender, camomila é para acalmar, girassol é para não sei o quê, não sei o quê, sei lá. Mas você tem que conversar com a planta. Enquanto você não entender que aquilo é um ser vivo, que emana energia, que tem uma função na vida, enfim, você não vai fazer a coisa direita, entendeu? Se você olhar para uma planta e a planta está lá murcha, parecendo as flores do professor Girafales, você não pode usar aquela planta para seu banho, né? Já passou o tempo dela, assim, ela já não está legal. Ou então, a não ser que você tenha comprado aquilo para secar e fazer um banho com umas ervas secas, aí é outra coisa. Mas se for para você usar as flores frescas, eu acho que é importante você
ter essa pausa para entender qual é o estado da planta que você está usando também, né? E eu acho que a conversa com a planta é o que diferencia um banho de energia da indústria farmacêutica. Com certeza. Se você está trabalhando dentro de um padrão absolutamente racional, dentro de um padrão científico, dentro de um padrão metódico, no sentido de tem um método e o método é esse, você vai colher as suas plantas e vai fazer o seu banho, não interessa o que aquelas plantas estão fazendo. E o que aquelas plantas, eu vou ser bem poética e dizer o que aquelas plantas estão sentindo. Então é isso. Se a gente não leva em conta essa natureza maior das plantas e respeita as plantas como o povo planta, né? Eu acho que a gente vira mecânico como a indústria farmacêutica. E se a gente está dentro de uma perspectiva espiritual, não é para sair por aí, né? E acho que também esse lugar, voltando no episódio de sinais, a gente acaba voltando muito nesse episódio. Talvez a gente tenha que fazer os sinais 2. Mas acho que a vingança. Chamar o M. Night Shyamalan para dirigir. Mas acho que uma coisa que é importante também, percebe a planta que está perto de você, percebe a planta que está aparecendo para você. Pô, abri 3 livros e sempre, sem querer, caiu aqui na, sei lá, pirapora da cerquinha verde, sei lá, qual é o nome da planta. Tem um motivo que aquilo ali está aparecendo demais, né? Vai ler sobre a planta, não ignora ela está te chamando, sabe? Ou então, toda vez que você passa por uma árvore, um cheiro que faz você se sentir bem, vai tentar descobrir qual é aquela árvore, qual é aquela planta. Ou então tem uma erva daninha lá no seu jardim que você puxa, tira, e ela volta a nascer, volta a nascer. Qual é o motivo que aquela planta está nascendo? O que é aquilo? É uma erva daninha de fato, sabe? Então, preste atenção também no que o jardim está falando com você. Não necessariamente o seu jardim, mas o que o verde está, o que o povo em pé está falando com você, né? Então, prestem atenção na planta, leiam sobre ela em várias fontes diferentes, e aí, então, vocês vão ter uma bagagem de entendimento sobre ela e escutem também a sua intuição. Aí você pode escutar a sua intuição de forma mais assertiva. Perfeito. Outro ritual que eu acho muito legal, ritualzinho, pequenininho, e que a gente pode fazer com facilidade, é a folha de louro. Adoro também. Fala aí, conta. Então, uma coisa muito bacana é você escrever na folha de louro o que você quer plasmar e queimar essa folha de louro. Porque você está mandando essa energia para o universo do que você quer plasmar pela folha de louro. Eu também quero falar de um ritual que a gente faz quase todo dia, pelo menos a maioria das pessoas faz todo dia, e que a gente não se toca às vezes que é um ritual de cozinhar. Ah, esse é o seu, né? Preferido. Meu favorito. Você sabe, uma vez eu estava num curso de um homem interessantíssimo chamado Henrique Renteria, um chileno, na PUC, e ele deu uma aula sensacional sobre como é que a gente começou a cozinhar e o que faz a diferença entre a gente comer cru, comer a coisa colhida direto e você comer, e quando você começou a fazer o fogo. Obviamente, tipo, era uma aula onde ele usou muito de figura de linguagem para fazer ficar divertido e tudo mais, e eu não estou falando mal dos crudíveros, pelo amor, nem dos frugíveros, podem continuar fazendo o que vocês quiserem. Eu vou continuar comendo cozido, tá? Salada eu gosto, mas eu gosto muito de um foguinho para cozinhar a minha comida. A famosa comida quentinha. Isso, exatamente. E aí ele contou uma historinha que eu achei muito interessante, que ele falando da oferenda, né? Você, lá, o homem lá de trás, quando descobriu o fogo, ele pegava lá a carne ou o que ele ia fazer de comida e ele colocava no fogo. E aí acendia o fogo e a ideia era que aquilo ia queimar, carbonizar, ia levar esses aromas para o plano superior, onde as divindades iam se nutrir da energia daquilo que foi queimado, né? E aí, como eu disse, era uma alegoria, mas aí ele contava assim. Então, estava a mulher do sacerdote ajudando ele lá, e aí ela foi lá, eles colocaram
a carne, enfim, para assar no fogo, e quando estava pegando fogo, caiu aquele pedaço da fogueira, ela foi lá, pegou a carne e jogou de volta, mas queimou a mão, lambeu os dedos, e aí quando ela lambeu os dedos, ela falou, que delícia! Maravilhoso, maravilhoso. Eu achava isso tão engraçado, tipo, obviamente, como eu disse, era uma alegoria, mas eu acho muito interessante você partir do lugar onde você não tem direito àquela comida, porque aquela comida é das divindades, e aí, de repente, você experimenta e fala, isso aqui é tão bom, vamos fazer o churrasco, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo de cozinhar, que a cozinha é um lugar, para mim, de você alimentar e nutrir a divindade mais importante que existe no mundo, desse mundo, que é você mesmo. Eu sei que pode parecer um pouco prepotente, e até vocês devem ter ouvido no início, eu falei ser divino, quando a gente está cantando parabéns para um ser divino, mas eu tenho muito essa visão de que se você é parte de Deus, seja lá o universo, Deus, o grande espírito, ou seja, qual é o nome que você quiser dar, se você é uma expressão dele, você também é uma parte de um ser divino, né? Então, por que não se cuidar e se nutrir da melhor forma possível e daquela que faça bem a você e não ficar só seguindo, né, as normas, mas tem um entendimento claro sobre o que o seu corpo precisa. E quando a gente está na cozinha, para mim, pelo menos, é um movimento ritualístico total. Eu entro na cozinha, eu tenho uma oração para agradecer. Hoje em dia é mais automático, mas eu sempre lembro de agradecer o que eu vou cozinhar. E eu sempre tento me conectar com essa linha das coisas que estão chegando até mim, né? E como é que você faz isso? Como é que você se conecta com a linha daquilo que você vai cozinhar? Com a teia por trás disso, né? Eu acho que uma das formas é você tentar ao máximo conseguir bons ingredientes para a sua cozinha, né? Sejam orgânicos ou comida do MST, orgânica também, plantada por eles, sei lá. Ou você conhecer o seu produtor, seja lá o que for, o que você puder fazer é uma forma de você estar reverenciando todo mundo que trabalhou na linha até a comida chegar na sua casa, né, para você se alimentar. Se você não puder ter orgânico, não puder ter uma comida de origem controlada e tal, você poder energeticamente honrar todas as pessoas que produziram aquele alimento, mesmo que você não saiba quem foi, né? Com certeza. E uma das formas que você faz isso é quando você compra a comida, seja ela orgânica ou não, naquele momento onde você vai... E agora na pandemia é muito bom porque está todo mundo sendo forçado a fazer isso de uma certa forma. Mas na hora que você vai higienizar, receber as comidas que estão chegando na sua casa, seja ela tipo a mais menos orgânica ou a mais especializada, não sei das quantas, é você parar e prestar atenção no como que você recebe e como você estoca e como você honra aquela comida. Porque se você pega a comida e você joga de qualquer jeito na sua geladeira e ela mela, isso significa que você não está honrando. Outra coisa, você comprar a quantidade certa. Quando você começa a prestar atenção e usar a cozinha como uma forma de ritual de conexão com você e com a sua família, você passa a comprar os seus legumes e os seus vegetais e a sua carne, seja lá o que você consome na sua casa, de acordo com aquilo que vai ser consumido, né? Porque é muito triste você jogar aquilo fora, assim, né? Todo mundo sabe. Sim. E quanto mais você puder usar do vegetal ou do legume, especialmente do vegetal e do legume, melhor. Então, assim, não jogue fora talo de cenoura, tipo folha de cenoura, folha de beterraba, casco. Tem tanta coisa que dá para fazer com tudo isso, os talos sabe? de tudo, aqueles talos de espinafre que normalmente as pessoas descartam. Exatamente. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente... Oi? Desculpa? Acho que é uma preocupação, esse pequeno desperdício. Isso. Que às vezes é enorme. Quando você olha, é uma parte é uma energia que você está realmente jogando fora. Uma energia que foi de investimento pessoal, de investimento energético de alguém ou de algo que chegou na sua mesa e você está falando, não quero mais. E lixo, né? E, obviamente, eu sou super contra você fazer um prato enorme e ter que comer o prato porque não pode deixar sobrar.
Não é essa a ideia. A ideia é que você se conecte tanto com o seu alimento que você diminua essa sobra, né? Sim, exatamente. Que você possa levar o seu alimento a render tudo o que ele deve. E Bel, você falou uma coisa interessante nessa história. Eu sei que a gente estava falando de cozinhar, e o cozinhar tem uma coisa alquímica da transformação, de levar ao fogo. Eu acho que o cozinhar abre espaço para como você se coloca na frente daquele alimento e que energia você está colocando durante essa transformação, que eu acho fantástico também. Uhum. Mas você falou uma coisa que não tem nada a ver com isso, e tem a ver com isso também, os rituais que a gente criou nessa pandemia, né? Nossa, são vários, não? São vários. A gente ritualizou a vida de uma forma porque foi necessário. Porque foi necessário para a gente se cuidar. Então, limpar as compras, higienizar compras é uma coisa necessária. A entrada em casa quando você vai à rua, o descarte, o lavar, o que acontece com a sua máscara. A gente acabou criando pequenos rituais no dia a dia que viraram rituais de segurança, né? E aí, falando nesse lugar você falou do entrar em casa, eu acho que, obviamente, vou falar de novo, eu sei que não é uma coisa feliz a pandemia, eu sei que tem muita coisa acontecendo que é muito triste, as mortes são terríveis, enfim, a gente sabe de tudo isso, mas tentando olhar as coisas boas que os processos profundos e os processos muitas vezes de luto e de rito de passagem trazem para a gente, uma das coisas que eu acho interessante é que muita gente entrava e saía de casa sem dar a mínima para a forma que eles estavam entrando e saindo de casa. E eu não estou falando só do sapato. Eu já falei disso no último episódio, se eu não me engano, mas já que você já está limpando o pé antes de entrar em casa, tirar o sapato antes de entrar em casa, ou passa sanitária na sola do sapato antes de entrar em casa, por que naquele momento ali você já não aproveita e encaminha todas as energias densas que você trouxe junto com você? E presta atenção também, energeticamente, como que você está saindo e como que você está voltando para sua casa e o que você está trazendo para dentro dela. Sim, concordo plenamente, porque eu era muito desleixada com essa coisa do sapato. Eu era muito desleixada, eu deixava ou não deixava igualmente. Então, eu vou manter isso depois. Eu realmente vou manter isso depois. Para mim foi um ganho de pandemia, esse cuidado. Aliás, os sapatos viraram raros hoje em dia, né? Mas... São poucos os momentos que estamos de sapato. Eu sempre falei assim, eu gosto muito do meu trabalho, porque é um trabalho que eu faço de meias. Eu também. E agora, o outro não dava, na cozinha você tem que estar calçado, porque pode cair coisa e tal. Mas esse só posso estar o tempo todo de meia. Então, assim, eu estou muito realizada nesse sentido. Não, eu também, imagina. Ano passado eu fiz eu fiz um ritual assim de todos os meus sapatos da outra vida foram doados e tal, porque cara, eu tinha sapatos de trabalho, daqueles de salto, e não sei o que, parará, e sapatilhas perderam sentido. Todo um guarda-roupa que perdeu o sentido. Que bom, feliz. Acho que isso. Então, Bel, outra coisa interessante que eu acho que a gente faz no dia a dia e que pode ser um ritual é a limpeza da casa. Então, eu tenho várias diquinhas, assim. Você sabe que eu tenho um desses, uma dessas coisas que a gente agora tem que ter, que é tipo um spray desses que você bota álcool, né? Sei. Álcool 70 e tal. Hoje em dia todo mundo tem um negócio desse. Eu já tinha aqui dentro de casa que eu coloquei umas ervinhas super power, master, blaster de limpeza energética, entendeu? Opa, então, o que eu faço? Quando eu vou fazer uma faxina, eu estou fazendo a faxina regular, e aí eu já tenho aquele sprayzinho que no final da faxina, como quem não quer nada, eu vou lá e sprayo esse blend de coisas de ervinha. Eu tenho o meu é facinho, eu faço com álcool canforado. Álcool canforado é ótimo. Eu faço com álcool canforado, acabou, a casa está limpinha, toda a casa está limpinha, eu vou lá do ponto mais interno da casa, ou seja, o ponto mais longe da porta de entrada,
Uhum. intencionando, porque não é só senão vira bom ar. E mas né? Senão vira perfume. Claro. Então eu vou intencionando na limpeza e vou fazendo o perímetro de todos os ambientes, do mais dentro até chegar na porta e botar para fora o que ainda sobra de energia. Eu faço diferente, né? A minha limpeza de espaços, que aí já fica, as pessoas ficam com as duas, que aí elas podem escolher. Eu faço limpando no sentido anti-horário, saindo da porta de entrada, eu entro, sentido anti-horário, na casa toda, e aí volto de volta, entendeu? Por todas as bordas, você vai bordeando as paredes. Isso, eu vou bordeando as paredes, todas as paredes. É interessante porque é técnica de labirinto, né? Eu aprendi com o Tony essa. E aí, enfim, eu sempre faço essa limpeza assim. A gente vai criando os nossos rituais de limpeza, né? E quais os ingredientes que a gente usa, e como que a gente usa, e para que a gente usa. Por exemplo, álcool canforado nos espelhos eu sempre passo, e às vezes eu uso amônia, mas aí depende se for uma limpeza mais forte, sabe? Às vezes eu boto umas gotinhas de amônia no meu spray de álcool canforado. Entendi. Às vezes eu turmino, às vezes eu faço um turbinado. Eu pego, Entendi. eu dou, por exemplo, se eu tenho uma arrudinha, eu faço uma infusãozinha com a arruda e boto um pouquinho da infusão. Eu não gosto de botar erva nesse spray, porque as minhas paredes são todas brancas. Então, Entendi. qualquer respingo de erva mancha. O álcool canforado não mancha. Defumar é um ritual, no final das contas. A gente vai começar a dar uma aula agora de limpeza. Estamos dando várias aulas hoje. Hoje tá, mas tudo é ritual, né? No fim das contas, gente, tudo é ritual. E eu acho muito bacana. Sinceramente, eu sou uma pessoa que ritualizo tudo, sabe? Eu gosto de ritualizar. Então, assim, a última coisa que eu ritualizei, eu fiz 6 meses de quarentenada. Fui lá e tirei uma foto com a família, todo mundo. Ei, vamos tirar uma foto? E aí a gente tirou uma foto na cozinha, todo mundo com cara de cansado. Eu tô comemorando um ano do Caminho de Santiago, né? Então, todo dia eu tô indo lá ver o que eu fiz naquele dia um ano atrás. Então, eu tô refazendo o caminho. Sem fazer caminho nenhum, né? Em casa, gente. Só para deixar claro. Só para deixar claro. Saindo para o essencial. Uma coisa que para mim foi muito legal, minha avó e eu tivemos uma relação um pouco conturbada no final da vida dela. E a gente era muito ligada mais quando eu era mais criança, né? E aí, tipo, no final, assim, muito tempo depois que ela faleceu, uns 2, 3 anos depois que ela faleceu, eu senti que chegou a hora de fazer as pazes, eu e eu mesma, com tudo que tinha acontecido, que tinha me distanciado dela. Ela não morreu sem eu falar com ela, nada disso, nada tão grave assim. Mas a gente ficou muito diferente uma da outra, sabe? A vida fez a gente ficar muito diferente. E aí, tipo, eu bordei uma foto dela. Eu peguei uma foto dela de quando ela era mocinha. Mocinha, essa palavra é estranha, né? Jovem. Mas de quando ela era uma jovem romântica, enfim, sem tantas cascas, porque a gente vai criando muitas cascas e tal. Eu peguei essa foto, peguei minha linha, imprimi num bom papel e fui bordando aquela foto, até que eu senti, tipo, ok, tá pronto, sabe? E aí eu enquadrei e coloquei minha avó junto do meu altar. Eu sei que não é uma das coisas que as pessoas falam, não tenha fotos de pessoas falecidas no seu espaço. Eu acho que, eu já ouvi isso também, mas eu acho estranho, assim, porque de alguma forma a gente está honrando essas pessoas. Eu acho que depende da energia que está sendo colocada, né? Quem são as pessoas também, né? Eu acho. Isso, exatamente. Então, para mim, ela é uma referência da minha ancestralidade, do meu altar. Ela é uma referência de onde vem minha espiritualidade, minha conexão com a espiritualidade, porque eu tenho certeza que uma das expoentes aí era minha avó. E foi um processo ritualístico de fazer uma cura do nosso relacionamento, mesmo póstuma, sabe? Sim. Então, eu acho que... E aí eu acho que você pode falar um pouco, Carlota, porque você é arte-terapeuta. E eu percebo muito que esses processos artísticos muitas vezes são ritualísticos. E que muitas vezes eles, mesmo eu não tenho nenhuma formação nesse sentido, mas eu percebo, por exemplo, fazendo as matriarquinhas do seu trabalho das matriarcas, né? Eu percebo como eu tenho esse momento da costura e da conversa com aquilo que está sendo criado enquanto eu estou fazendo aquele processo,
como ele é de um mergulho no inconsciente tremendo, assim, sabe? O princípio da arte-terapia é justamente esse, usar a arte como expressão do inconsciente, né? A gente usa o fazer plástico, não arte no sentido, não, vai ser um desenho lindo, não precisa ser lindo, é só expressão. A gente trabalha com expressão. E quando a gente, por exemplo, no caso das matriarcas, quando você está costurando uma matriarca no sentido da bonequinha, tá, gente? Porque na minha proposta da Jornada das 13 Matriarcas, a gente costura uma bonequinha para cada uma das matriarcas. A gente está trabalhando como Spirit Doll. E a Spirit Doll é uma manifestação de energia. É uma bonequinha que recebe aquela energia e que ancora aquela energia. Então, além de um trabalho que vai te ligar de uma certa forma com a ancestralidade, com o feminino ancestral que costurava, que fazia as coisas com as mãos, a gente está usando isso para criar uma Spirit Doll e ancorar essa energia daquela matriarca daquele mês, na cor dela, na vibração dela. Então, as matriarcas nada é por acaso. Parece super por acaso. Quando eu peço material, todo mundo acha que é super por acaso, parece mágica. Nossa, foi incrível, foi fantástico. Okay, é tudo super, super estudado para ser dessa maneira. É bem legal. E você tem que se esquecer de se está bonito ou se está feio. Não tem bonito e não tem feio. Tem aquilo que está existindo naquele momento. É muito legal, porque a gente pensando nesses rituais, a gente estava falando agora de ritual de alguma forma de conexão com o ancestral, né? Porque a espiritual ela vem de uma tradição antiga, né? Ela vem de uma tradição de povos originários, ela vem de uma tradição ancestral de alguma forma. E aí eu pensei, eu voltei para a ideia dos rituais do dia a dia, dos nossos rituais que a gente não sente mais e faz, e que às vezes a gente tem rituais, a gente tem coisas que foram rituais e perderam sentido e viraram hábito. Isso é um perigo. Você esvaziar o ritual virar uma coisa mecânica. Quando você falou, hoje em dia eu simplifiquei muito, eu entro na cozinha e faço a oração. Isso, você está consciente de que você está fazendo oração, porque você pode. É como as pessoas que rezam antes de comer, dão graças antes de comer, que às vezes vira uma coisa assim, blá, 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 vou comer. Isso aí. É aquela boca que fala, né? Blá, 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 blá. É a boca que está falando e nada mais está conectado. Uhum. Então, eu acho que o ritual pressupõe uma presença. Isso aí. Eu acho que é bem... Eu aproveitei muito dessa quarentena para fazer alguns rituais. Então, por exemplo, nas viradas das estações eu fiz ritual para cada uma delas. Voltei o meu caldeirãozinho ativo, que ele estava meio estacionado lá, parado num cantinho. Você fez faxina no seu caldeirão, né? Fiz faxina no meu caldeirão. Não fiz aquele tutorial que eu ia falar que eu ia fazer. Eu vou fazer. Mas a gente falou dos altares, né? A limpeza do altar é um ritual, enfim. Então, assim, eu acho muito legal a gente voltar a se conectar. E isso que você trouxe para mim é uma preocupação na nossa profissão como terapeuta holística, bruxa de crachá, enfim. É uma preocupação. Você sabe por quê? Porque eu sempre tive essa preocupação da gente deixar de perceber a magia naquilo que acontece no nosso consultório. Sabe? Esse lugar onde, cara, tipo, todo dia você entra lá e aí você lê o campo da pessoa e a pessoa fala, uau, como é que você fez isso? Isso foi incrível, não sei o que lá. E aí, tipo, chega uma hora que você fala assim, valeu. Tipo assim, beijinho no ombro, eu sou boa no que eu tchau, sabe? Sai. Então, assim, uma das coisas que para mim, e eu sei que não é todo mundo que pode se dar esse luxo, mas para mim é importante o que eu estou fazendo essa semana, que é não atender ninguém. De vez em quando, de tempos em tempos, e aí lógico não é todo mês, mas de tempos em tempos eu sinto a necessidade de não atender para recarregar minhas baterias. Para eu olhar para tudo que eu fiz até aqui, nesses últimos meses, e falar, tipo, nossa, caramba, eu atendi, foi muito bom, e que bom que eu tive esses clientes, e que bom que eu pude estar de corpo, alma e tudo mais presente, que bom que os meus guias e mestres apoiaram isso, que bom que... E por aí eu vou, tirando esses dias meio que para agradecer
e também para me nutrir de recarregar essas baterias e de me preparar. São só 7 dias, mas são 7 dias que eu tiro para olhar para tudo numa outra perspectiva, e não na perspectiva do todo dia, e aí você entra e sai, entra e sai, entra e sai do campo da pessoa, e aí, tipo, foi ótimo, foi legal, não foi legal, a pessoa gostou, a pessoa não gostou, a pessoa te escreveu com 1000 perguntas, a pessoa não te escreveu, a pessoa... E aí você fica naquele círculo, né? Naquele ciclo de todo dia, todo dia, todo dia, e eu não quero que o meu trabalho vire mais um trabalho de rotina. Sim. Porque se entrar nesse lugar... Desculpa, se eu entrar nesse lugar de todo dia é a mesma coisa e meu trabalho virou a rotina, num trabalho que eu acredito que não pode virar rotina e não pode deixar de ser reverenciado, vai ser muito ruim para mim. Porque o meu trabalho, para mim, que tem a ver com o episódio passado, dom, missão, não sei o que lá, ele é meu sacrifício. E ele é minha missão. E ele, como sacro, ele é sagrado, porque ele é importante. E eu não quero que ele deixe de ser importante. Muito bem, é isso aí. Eu não chego a fazer 7 dias, normalmente. Eu só faço 7 dias quando eu vou viajar, que aí eu faço mais de 7 dias. Mas a gente não viaja há algum tempo, né? E não vai viajar tão cedo. Eu normalmente eu faço, como eu trabalho, frequentemente eu trabalho no fim de semana, por questões de grupo e tal, e não sei o que, eu trabalho no fim de semana com uma certa Frequência. Constância. E aí, a gente trabalha, eu acabo trabalhando muito à noite também e tal, e aí chega uma hora que eu tô vendo assim, estou cansada. Então eu ajusto para ter uns fins de semana mais compridos, para não só tirar um fim de semana de folga, como juntar uns 2 dias antes, um dia depois, alguma coisa assim, para dar um respiro. Porque é necessário, porque senão a gente vai se levando a um limite, entra no automático, e assim, a gente esquece de botar a tal da máscara de oxigênio na gente antes de ajudar o outro, né? Com certeza. E eu acho que a gente cuidar da gente é necessário para a gente poder estar disponível para as outras pessoas, para fazer o trabalho da gente, para fazer o que a gente tem que fazer, para fazer o que é importante. Então, a parada ritual é importante. E ter uma rede de apoio também, né? Ter as pessoas que você vai, os amigos que são terapeutas, ou os terapeutas que são terapeutas. Sim, fazer terapia, enfim, né? fazer terapia, fazer todas as coisas que você precisa fazer para estar bem, né? Porque é ritual. E aí, porque é ritual, é um ritual de cuidado, né? De cuidar de si. E esses rituais de cuidar de si é o que possibilita a gente de cuidar do próximo. Sim, é isso. E assim, e não abrir mão desses rituais. Então, Carla, eu tenho uma pergunta. Qual é o seu ritual favorito? Não, Você tem um ritual? não sei se é absolutamente o favorito, mas certamente um dos favoritos. Disparado. Um dos meus rituais favoritos disparados é um ritual relativamente formal, que é a bênção mundial do útero. Ah, que legal. A bênção mundial do útero é um ritual. É uma transmissão de energia, mas é um ritual também. E, aliás, anotem na agenda a próxima bênção mundial do útero, dia 31 de outubro. E recebam, por favor, porque é muito bom. Mas eu acho que é o meu favorito, assim. E o seu? O meu é a tenda do suor. É onde eu me encontro, é onde eu sinto a presença da minha egrégora nativa que me ancora aqui nesse planeta, porque se não fossem eles, acho que eu estava voando num disco voador. ou em algo parecido. Então, para mim uma forma de honrar a minha presença nesse planeta, assim, sabe? Estar ali no útero da Mãe Terra, conectada com os elementos, cantando, sentindo a presença do meu povo indígena, sabe? Assim, me faz uma coisa, uma gana de estar viva, assim, que eu acho que é muito legal, sabe? Porque, especialmente agora, eu estou num processo de entender a importância do corpo nessa espiritualidade toda, sabe? Sim, e eu acho que nesse processo do corpo, para nós mulheres, a gente tem rituais menstruais, né? Temos. A gente tem rituais menstruais, a gente pode fazer de várias maneiras. Eu acho que até a própria mandala, fazer uma mandala, como a gente já falou lá no início, é um ritual. E assim, essa conexão com o ciclo como um todo é ritualística. Eu vejo ela como ritualística.
E não é porque eu estava escrevendo sobre isso hoje, não, mas assim, eu realmente vejo como ritualística. Eu estou aqui pensando nos rituais, do que é importante para cada um, e aí eu queria fazer uma proposta para a nossa rede mágica. Conta para a Faça. gente qual é o seu ritual favorito. A gente tem como canal de comunicação o Insta, lá o nosso Insta. Contem para a gente que a gente responde as mensagens que a gente recebe. Se você quiser ouvir mais, a gente durante o mês vai postar os nossos deveres de casa, as nossas pequenas tarefas, vão ser sobre rituais na nossa lista de transmissão do Telegram. Vai estar lá, já está lá nos links do perfil do Instagram. E o que mais, Bel, que você lembra de coisa interessante que acontece entre um episódio e outro? Nossa, o nosso Instagram tá bombando. Eu preciso dizer, eu também mereci férias, porque a gente mudou a marca pra caramba. Tem cor nova, tem coisa acontecendo, enfim. Tá lindo, gente. Estou muito feliz com o nosso baby. Sim, eu também. Então a gente está aí se preparando para ir para a segunda temporada. Eu estou muito animada, para falar a verdade, com essa segunda temporada, porque realmente agora a gente está chegando ao fim dessa temporada. Falta 2 ou 3 aí episódios, a gente é ruim de número. E eu estou muito animada com as propostas que a gente está trazendo, de trazer pessoas também para falar, não só sermos nós. A gente não vai matar esse formato, porque para a gente esse é o formato, mas a gente quer trazer mais vozes. É um famoso plus a mais. É um plus a mais, isso. É um plus a mais. Que vão ser mais vozes falando com a gente também. Isso. E a gente tem como uma das missões, entre aspas, do Bruxas e Bolhas, dar a mão para as nossas irmãs e irmãos que trazem coisas boas, os amigos que trazem coisas boas aqui para o mundo, e que a gente possa divulgar e puxar um ao outro aí nessa sororidade louca que a gente acredita tanto como a forma de cuidar desse planeta. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente quer fazer nessa segunda temporada, né, Carlota? E compartilhar conhecimento também, que eu acho que é super importante. Isso. Séria. Gente bonita, elegante, sincera e séria. Viu, Bárbara? Eu tô te esperando, Bárbara. Bárbara, isso é com você. Você tá ouvindo, Bárbara? Ai, Bárbara, estamos te chamando. Então agora eu acho que a gente pode fechar, né, nosso episódio, Bel? Isso, a gente pode fechar. Lembrando que vão ter muitas novidades esses próximos meses. Fiquem espertos para o Instagram. Isso, okay? E contem pra gente quais são os rituais de vocês e que rituais vocês reconhecem na vida de vocês e até se vocês querem criar rituais novos. A gente fica por aqui. Carlota, feliz aniversário mais uma vez para o nosso pequeno. Para o nosso pequeno. Uhul! Foi muito bom beber com vocês, quem estava lá durante a after party e durante o live, quem só pôde ir para o live, quem só pôde ver depois. Muito obrigada pelas mensagens, muito obrigada a todo mundo que deu like lá nas mensagens das pessoas que quiseram mandar para a gente. Só teve uma pessoa muito importante, eram todas mulheres, então eu posso dizer, só tivemos mulheres muito importantes para o nosso caminho, pessoas assim que a gente admira e que a gente fica muito feliz de dizer que são pessoas da nossa rede mágica. Então, muito orgulho de vocês todas. E vamos para mais um ano, a Rede Mágica. Arro, isso aí. Beijo! Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.